Olá, bem-vindo ao canal. Mais um vídeo sobre as lições da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Josué. E a lição dessa semana tem por título Deus luta por vocês. Essa é a segunda lição que trata da questão do grande conflito. Por quê? Porque o livro de Josué traz essas batalhas todas, Deus mandando destruir cidades, e aí surge aquela grande questão: por quê? Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus pode tudo, se Deus sabe tudo, então por que existe o mal? Por que a necessidade de destruição de cidades? Então, o autor da lição nos leva, pela segunda semana, a estudarmos esta questão. O auxiliar do professor dessa quinta semana, ele nos chama a atenção para 4 pontos que nós precisamos de abordar quando estudamos essa lição. O primeiro ponto é que a gente já até falou na semana passada, nós temos o costume de olhar as coisas do passado com os conceitos que nós temos hoje. E eu lembro que eu falei sobre a questão do anacronismo, não é? Nós não podemos estudar nada na história munidos dos conceitos que temos hoje para fazer um julgamento do que aconteceu, do que as pessoas fizeram no passado daquela forma. Deus, então, ele define as coisas de acordo com as pessoas, de acordo com a possibilidade de conhecimento das pessoas, de acordo com as possibilidades sociais, ele não mete o pé na porta. Não é? Então Deus define essas coisas de acordo com aquele momento. Então, como é que Deus age com a gente hoje? É de um jeito. Como é que Deus agia com as pessoas naquele tempo? Era de outro. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: Deus não muda. Os propósitos dele, os objetivos, são sempre os mesmos. Mas a forma de tratar, a didática dele, não é de acordo com as nossas possibilidades. É como nós hoje, a gente faz um discurso para uma criança de um jeito, para um jovem do outro, para um idoso de outro. Quer dizer, nós temos também a noção de que precisamos de, em contato com as pessoas, trazê-las para a realidade do que eu penso, mas eu apresento as coisas de forma diferente. Assim também Deus. Segundo, nós precisamos de entender a questão de Canaã, a sua história, a sua civilização, como é que aquilo funcionava, porque senão nós vamos imaginar que o povo de Canaã era simplesmente uma cultura como a nossa hoje, sem problema nenhum, e que Deus haveria de fazer um tratamento com eles como hoje nós esperamos que seja feito com a gente. O terceiro é que nunca houve o propósito de Deus destruir as pessoas, nem destruir os habitantes da terra. E é importante que a gente observe as intenções de Deus em cada caso. E eu vou acrescentar uma última, que tudo isso tem que passar por uma lente. Para eu entender, eu tenho que pensar no que Deus fez na cruz, as razões que ocorreram na cruz, o que levou, o que obrigou Deus a ir para a cruz, para a gente poder entender essas ações do Velho Testamento. A questão do grande conflito, essa crença nossa, ela é uma forma de interpretar a Bíblia. Eu digo assim, ela é uma doutrina hermenêutica, porque quando eu compreendo o grande conflito, a minha visão se abre para entender toda a palavra de Deus, entender inclusive os fatos do meu tempo, do tempo que eu estou vivendo agora. O grande conflito ele começa muito antes da criação da Terra e do ser humano. Ali, 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Há muitas passagens na Bíblia que falam de um plano de Deus. E passagens dizem que esse plano de Deus, que consistia justamente na cruz,
no sacrifício de Jesus, no pagamento dos pecados, na morte substitutiva, tudo que ocorreu ali na cruz, isso foi elaborado antes da fundação do mundo. Então o problema não começa a existir com o ser humano. O problema já existia antes. E que problema era esse? Conforme eu leio também na palavra de Deus, né, especialmente ali no livro de Isaías e outras passagens, eu fico sabendo que havia um anjo no céu e esse anjo se rebelou e conseguiu o quê? Colocar em dúvida o governo de Deus. Quando esse anjo, numa sessão mediúnica, conversa com Eva ali no paraíso, ele dá para nós a visão de qual era o problema. Qual era o problema? Ele chega usando o corpo de uma serpente, por isso ele é chamado de antiga serpente, né? Ali em Apocalipse capítulo 12, ele vem e faz uma proposta, ele estabelece um diálogo com a nossa mãe, Eva, né? Ele pergunta para ela da árvore e tal, e Eva disse: eu não posso tocar nesse fruto, eu não posso comer desse fruto. Mas por quê? Porque Deus disse que o dia que eu tocar, nós vamos morrer. Então ele vira para Eva e diz assim: vocês não vão morrer. Ou seja, isso é uma mentira de Deus. Deus está escondendo as boas coisas de vocês. Deus está enganando. Deus ele está tratando vocês como criança. Ele não está deixando vocês verem as coisas como elas são. Bom, em outras palavras, dá para a gente conversar muito sobre isso, mas o que a serpente, estava colocando perante Eva, a dúvida que ela estava colocando, era a dúvida sobre o caráter de Deus. Se Deus era um mentiroso, se Deus engana as pessoas, o problema estava colocado. Então, esse é o problema que já existia na eternidade. Nós não sabemos quando. E agora ele se transfere para a Terra e inicia o problema aqui na Terra, que é o que nós estamos vivendo, esse conflito. Por quê? Deus podia ter chegado e, com um sopro, eliminado Satanás do mapa lá no começo. Por que ele não faz isso? Eu vou tentar fazer um resumo aqui da nossa vida, um exemplo nosso, cotidiano. Alguém vem, faz uma calúnia a meu respeito, mente a meu respeito, me difama. E eu agora fico muito indignado porque aquilo é uma mentira e eu quero resolver o problema. Então eu fico muito irado, eu pego uma arma, vou lá onde aquele indivíduo está e aviso para todo mundo: vou matar esse sujeito porque ele me difamou, ele me caluniou e deu um tiro no camarada. Morreu. O que as pessoas vão pensar agora? As pessoas vão pensar: bom, se ele ficou tão irado assim, é porque de fato era uma mentira. Mas nem todo mundo vai pensar isso. Muita gente vai dizer assim: não, ele veio aqui para não permitir que essa conversa continuasse. Ele eliminou aquele que já sabia das coisas a respeito da vida dele. Você entende? Então, quando se trata de colocar em dúvida o caráter de alguém com mentira, isso aí não se resolve na força. Por isso Deus não destruiu Satanás naquele momento. Porque agora as coisas teriam que se clarear. E como que a gente clareia, vamos dizer, uma situação dessa? Com argumentos, com provas, com o tempo. Não diz que o tempo é senhor de todos as razões? É mais ou menos isso. É só o tempo, só a prova, só a argumentação é que vai permitindo que as pessoas cheguem a uma decisão a meu respeito. Exatamente isso que acontece no grande conflito. Então, quando esse conflito se inicia na Terra, agora era necessário que se resolvesse o problema. E aí Deus fala para o profeta Zacarias dizer para Zorobabel, ali naquele momento da reconstrução dos muros da cidade, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Ou seja, a batalha que Deus luta, ela, antes de mais nada, ela não pode ser uma batalha de violência, de poder. Ela é uma batalha espiritual. Aí você diz: mas o livro de Josué parece que Deus usou a força. Agora nós vamos ter que diferenciar a questão dos juízos de Deus da questão propriamente do grande conflito. Nós vamos falar isso aqui hoje. Então, o diabo ele age dessa forma.
Quando eu vou ler Apocalipse 12, é muito interessante. Apocalipse 12 diz que o diabo foi expulso do céu. Mas está dizendo que ele foi expulso numa circunstância em que as pessoas estavam louvando o Cordeiro, ou seja, aquela expulsão é depois da morte de Jesus. Lembra quando Jesus ressuscita e Maria vai tocá-lo? Ele diz: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. E realmente ele sobe para o Pai. E eu vejo isso onde? No capítulo 4 do livro do Apocalipse. 4 e 5 mostra a entronização de Jesus. E olha que coisa interessante. Quando entra no capítulo 5 e aquele livro precisa ser revelado, precisa tirar os selos por dentro e por fora, quem é que pode? O Cordeiro, que é Jesus. Então, quando eu vejo o capítulo 4, é Jesus sendo entronizado naquele dia da ressurreição. Aquele dia as coisas definiram. Ellen White nos diz que os últimos laços de simpatia entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás se romperam na cruz. A cruz foi um momento decisivo desse grande conflito. Nós estamos vivendo no final. A cruz já ocorreu, a pregação dos profetas já ocorreu, as grandes batalhas já ocorreram, Deus já mandou juízos, que é uma coisa diferente, nós precisamos avaliar aqui sobre. Deus conduziu o povo de Israel, manteve esse povo vivo, para que esse povo pudesse amparar a figura de Jesus Cristo que viria encarnado. Deus poupou esse povo contra tudo e contra todos. Deus poupou esse povo. E quando Jesus Cristo funda a sua igreja, Deus poupou a igreja. E eu vejo isso na descrição de Apocalipse 2, 3, 5, da história da igreja, até o capítulo 11. Então, o que a gente está percebendo? A descrição de um conflito, de uma luta, que a rigor tem que ser definida por argumentos, por provas, mas que em determinados momentos tem que se fazer a defesa daqueles que representam o lado de Deus, e Deus tem que propiciar, criar meios para que o povo de Israel sobreviva, para que a igreja sobreviva. E a história da igreja é uma história de mártires. Então, esse é o conflito. É isso que nós estamos estudando aqui. E vamos dar uma olhada agora na lição de Josué. Uma vez visto essa ideia geral do grande conflito, que a gente compreende, então, que há uma luta que nós muitas vezes não vemos, nós percebemos, mas que a Bíblia nos revela, essa luta entre Cristo e Satanás, que não pode ser resolvida pela força, mas que tem que ser resolvida por argumentos, por provas. Aí a gente se volta para o livro de Josué. Perceba uma coisa, nós temos que diferenciar as ações normais de Deus e os juízos que Deus lança sobre certas pessoas, civilizações, seja lá o que for. Deus nunca teve o propósito de levar o seu povo a guerras de conquista. Não era o propósito de Deus que o seu povo formasse um grande império. O propósito de Deus é que o seu povo se situasse naquele lugar, ali onde era Canaã, a terra prometida, porque como você pode ver aí nesse slide, aquele lugar era o centro do X. Quem viesse da Europa para a Ásia, quem viesse da África para a Ásia, vice-versa, passaria por ali. Qual era a influência que essas civilizações, os que passavam por ali, o pessoal do comércio, tudo, que influência eles estavam recebendo? Aqueles costumes de gente que matava criança, que era a civilização cananeia. Deus então queria colocar ali um povo, porque esse povo é que faria a sua, digamos assim, propaganda. Esse povo é que falaria sobre o evangelho, em contraposição a todas aquelas religiões politeístas, pagãs, com todas aquelas práticas terríveis. Então Deus queria colocar esse povo ali. Mas Deus colocou. Nós vemos Abraão chegando ali 400 anos antes. Abraão não foi um conquistador. Abraão chegou, conversou, amou aquele povo, intercedeu por eles. Abraão e Isaac fizeram de tudo para ter um bom relacionamento e ser, na verdade, não conquistadores, mas ser testemunhas ali. Essa era a ideia. Né?
Eu leio ali Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, 25, longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então, é, nós vemos a concepção bíblica em Salmo 96, 10, dizer entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale, julgará os povos com retidão. Quer dizer, havia um testemunho, aquele povo vinha acompanhando a história por mais de 40 anos, da libertação do Egito. Eles sabiam quem era o Deus. Eles faziam uma comparação, eles recebiam testemunho. Assim como lá no início eles receberam os testemunhos de Isaac e de Abraão, dos patriarcas. Mas agora nós temos que definir o seguinte: 400 anos depois, aquele povo tinha uma religião, e eu vejo aqui na parte de domingo, uma religião iníqua, que torno a dizer, como foi no vídeo passado, uma religião em que matavam crianças queimadas no fogo em oferenda aos seus deuses, tinha uma conduta de sexualidade terrível. Quer dizer, era um povo que não tinha jeito, havia rejeitado a, a revelação de Deus. Raabe e os gibeonitas não rejeitaram. Quer dizer, havia oportunidade. As pessoas que aceitassem o Deus de Israel como sendo Deus poderoso e que desejassem ter uma mudança na cosmovisão, nas suas práticas civilizatórias, que essas pessoas desejassem uma nação que não tivesse toda aquela iniquidade, esses foram, e havia possibilidade de serem absorvidos. Né? Muito bem. O que eu vejo ali? Quando eu leio a minha lição e tratando sobre a iniquidade dos cananeus. É aquilo que a gente leu lá ó, em Levítico 18, 24 a 30, em Deuteronômio 18, 9 a 14. Quer dizer, um pessoal que tinha extrapolado todas as medidas. E a decisão de Deus não foi repentina. Deus já havia planejado, eles haviam recebido toda a revelação necessária no deserto. Né? Deus, ele é apresentado na palavra como justo juiz. Muitas vezes nós não temos assim a percepção, vamos descer um pouquinho para o nosso mundo aqui, a nossa vida. A gente não tem a percepção do valor de um juiz, daquele que tem a legitimidade para julgar os nossos casos. Um juiz correto, um juiz honesto, esse juiz é uma bênção para qualquer comunidade. Por quê? Porque ele traz segurança, ele traz paz, ele traz o senso de justiça. Então, o que se espera de um juiz ou daqueles que governam uma nação? Que sejam e tudo isso, que eles tragam paz, que eles tragam harmonia, que eles tragam a certeza de que está sendo aplicado o bom direito. Essa é de fato a situação do juiz. E Deus se apresenta na palavra, eu vejo aqui na parte de segunda-feira, como um juiz supremo. Ele é um juiz que julga, ele é justo, ele julga com retidão, mas o caráter dele não permite que ele aceite as atrocidades. Veja bem, aqueles que pensam que havia uma outra forma de se fazer o que foi feito ali, de alguma maneira, humanamente falando, é uma ilusão. Isso é uma ideia. Pensar que aquele povo iria mudar de atitude, não ia. A palavra diz que Deus endureceu o coração deles. Em que sentido? Eles abandonaram, eles não desejaram mais, como foi com o faraó do Egito, como ocorreu aquilo ali. Não é? E Deus é um juiz supremo. O seu povo traria libertação das pessoas daquela região. Imagine um pai de família que tivesse seu filho vivendo sob o domínio de um Deus e que a mãe que tivesse que ver o filho sendo levado para a fogueira daquele Deus lá. Quer dizer, é libertação. Eu vejo assim como exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os povos conquistados e até mesmo os alemães, quando os aliados ocidentais
chegavam ali na região, era uma libertação. Eles estavam escapando do jugo nazista, toda aquela ideologia terrível. Então, muita gente recebia os aliados americanos, os ingleses, de braços abertos, porque traziam princípios cristãos, era um princípio de libertação. Para aquele povo cananeu, também poderia haver esse sentimento de libertação, como houve em Raabe e os gibeonitas. Por outro lado, o plano de Deus não era de uma conquista rápida, como muitas vezes a gente faz essa leitura. Mas voltando aqui na questão dos juízos de Deus, o que eu tenho que imaginar? Olha, Deus, ele não só faz justiça, mas há um momento em que a justiça, nós podemos denominar, é um juízo de Deus, é uma destruição. Eu vejo isso no dilúvio. Não é? Deus teve que destruir aquele povo, não tinha mais como continuar, a gente pode ler ali no Gênesis sobre isso. Deus destruiu ali o faraó e o seu exército, ali foi um juízo de Deus sobre o Egito, não tinha mais como a gente fugir daquilo. Deus destruiu aqueles povos cananeus que se rebelaram, porque aqueles que não resistiam, eles permaneceram. O propósito de Deus só alcançou as cidades e as pessoas que se encastelaram dentro das cidades para resistir à conquista de Deus, à conquista de libertação daquele mundo, daquela situação que ele estava vivendo. Então, quem ficou dentro da cidade, quem se encastelou, e eu vejo isso logo adiante, quando aqueles reis resolveram avançar sobre os gibeonitas e Josué saiu em defesa, é que aqueles que resistiram foram os que foram destruídos. Os demais que adotaram os planos de Deus, que aceitaram a condução de Deus, que se libertaram daquela região iníqua, que eu vejo lá em Deuteronômio 18, eu vejo em Deuteronômio 18, eu vejo aquela situação toda ali. Então, Deus, como juiz, deixava de atribuir seus juízos, deixaria, mas Deus teve que aplicar os juízos, que aliás estavam previstos há 400 anos atrás, quando ele diz a medida dos amorreus não está ainda cheia. E Deus tem outros juízos que serão aplicados. E no final dos tempos, eu li lá no livro do Apocalipse, antes de Deus exterminar o mal, Deus trará juízo para toda a terra. Porque na libertação final da terra, quando se encerrar essa questão do grande conflito, o que nós teremos? Nós teremos um mundo perfeito, sem maldade, um mundo que serve a Deus, que é feliz. Mas para que isso aconteça, eu pergunto a você, será possível a gente manter a convivência nesse planeta com pessoas que estupram, com pessoas que matam, com pessoas que roubam, com pessoas que difamam, com pessoas que queimam crianças e não querem mudar, pessoas que não querem entrar na cidade de Deus, mas querem ficar encastelados nessa sua vida do lado de fora? É evidente que quando a gente se escandaliza com os juízos de Deus, a gente está fazendo uma análise um pouco rasa. A gente não está percebendo o tamanho da iniquidade que existe nas civilizações que receberam juízos, os antediluvianos, os egípcios, os cananeus e, no futuro, aqueles que não aceitarem o plano de Deus no seu retorno, na sua vinda. Então, nós precisamos de entender isso aí. Por outro lado, na parte de terça-feira, faz-se uma pergunta: é desapropriação ou aniquilação? Qual era o plano de Deus? Deus nunca teve um plano de destruir as pessoas, de massacrar, de sem oportunidade nenhuma, sem testemunho, sem nada, entrar arrebentando com tudo, porque ele gostava mais do povo de Israel. Isso não ocorreu. O que ocorreu 40 anos de testemunho. As pessoas estavam sabendo. Entrada. Alguns resistiram, alguns não resistiram, aceitaram, mudaram, outros resistiram, com unhas e dentes. Mas qual era o plano de Deus? Ali em Êxodo 23, 28, Deus diz: também enviarei vespões adiante de ti que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. A ideia não era de morticínio.
A ideia era de desapropriação, de retirada daquelas pessoas dali, aqueles que não aceitassem, porque não haveria essa convivência. E, por outro lado, o que nós sabemos também é que quando o povo entrasse na terra, a ideia era destruir a religiosidade. Eu leio lá em Números 33, 51, 52, que a ordem era para destruir as pinturas, as imagens de fundição, os altos, ou seja, o sistema religioso seria destruído, porque o sistema religioso era a base daquele povo cananeu. Aquele sistema religioso é que queimava crianças. Então Deus falou: vocês vão entrar e vão destruir esse sistema religioso, os objetos de culto, tudo aquilo ali era para ser destruído. Não as pessoas em si. Foram destruídas as pessoas que se encastelaram dentro das cidades e que resistiram, e que queriam manter aquela situação, queriam continuar queimando crianças nos altares dos seus deuses. Né? Josué, capítulo 11, 19, diz assim: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. As cidades não aceitaram. Porque o pessoal podia ter concluído: olha, um Deus que abriu o mar, um Deus que abriu o rio, um Deus que fez tudo que a gente viu durante 40 anos, o melhor que nós podemos fazer é nos render a eles. Os gibeonitas fizeram isso. Mas aqueles que estavam endurecidos, que queriam continuar matando criança no fogo para os seus deuses e naquela prática demoníaca dos seus cultos, aqueles ali é que foram destruídos por absoluta falta de opção. Não é? Então, na verdade, nós vemos o seguinte: a ideia era desapropriar, tirar as pessoas dali. Não é? O autor da lição diz aqui assim, ó, na parte de terça-feira: a única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas, continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração. Olha só, quem é que então foi a população condenada à destruição? Foram justamente esses cananeus, assim como o rei do Egito, que endureceram o coração, se apegaram à cultura a tal ponto que eliminar sua cultura significava que eles também deveriam ser destruídos. Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. Na parte de quarta-feira, nós estamos avaliando aqui que a prática da destruição total, o Herém, descreve o justo juízo de Deus contra o pecado e o mal. Aquela população teve a oportunidade de refletir, foi-lhes dada uma revelação sobre quem era Deus, eles puderam acompanhar os costumes do povo enquanto eles estavam no Egito, as coisas que aconteciam por lá, os cuidados de Deus, eles tiveram toda uma revelação completa para que eles pudessem ter uma visão de vida diferente, não é? O que a gente observa também é que as cidades que foram destruídas não eram as cidades distantes. Na lei da guerra, inclusive lá em Deuteronômio 20, o que é dito ali? Ali é dito que quando Israel se aproximasse de uma cidade, a primeira coisa que deveria propor era a paz. Se a cidade resistisse, então ela seria sitiada. Então havia, pela própria lei da guerra de Deuteronômio 20, havia essa determinação de Deus para com o seu povo. Agora, o que em relação a Canaã, as cidades distantes, elas não foram destruídas e elas poderiam fazer a paz. Mas as cidades cananeias, aquelas que estavam ali, elas teriam que ser destruídas em que sentido? A não manutenção daquela religiosidade maligna que queimava crianças e com toda aquela relação que a gente vê lá, que nós já vimos nesse vídeo e no último vídeo. Finalmente, por todo esse esforço que a gente traz aqui, no sentido de demonstrar que Deus é justo, Deus é bom, Deus é poderoso, mas Deus se limitou na luta com Satanás, na luta do grande conflito.
Nessa limitação, Deus se limitou de algumas formas, e uma das formas é o livre-arbítrio. As pessoas têm escolhas a serem feitas. Porém, o que Deus havia planejado para a terra e para o seu povo, se nós podemos pegar uma única expressão bíblica, onde lá em Isaías 9, versículo 6, ele é descrito como o príncipe da paz. Finalmente, você pode me perguntar, mas como cidadão do século XXI, eu posso ver justiça naquela guerra? Depois de tudo que a gente já falou, eu quero fazer então uma avaliação dos conceitos de guerra justa de hoje com aquilo que a gente pode ver na história do livro de Josué. O direito de fazer a guerra, e eu estou trazendo de volta o que a gente falou na última lição, ele exige algumas coisas. Primeiro, causa justa, legítima defesa ou proteção de inocentes. O que Deus, quando mandou Israel entrar ali em Canaã, estava fazendo? Ele estava defendendo legitimamente o seu povo, ele estava defendendo todos os habitantes da terra. Por quê? Porque era necessário que o povo de Israel fosse protegido, porque dali viria o Messias, o evangelho seria pregado por esse povo, assim como ele protege e protegeu sempre a igreja. Era necessário que isso acontecesse. Era necessário que fossem libertos todas aquelas crianças que um dia iriam passar pelo fogo. Era necessário que fossem libertas essas crianças futuras, hipoteticamente futuras, se aquela civilização permanecesse ali, naquele local. E se aquela civilização permanecesse no local, Deus não teria a influência que teve nos outros continentes, porque Israel está no centro do X. A autoridade legítima, decisão por um governo reconhecido. O governo de Deus, quando eu penso em grande conflito, é o governo reconhecido. O governo satânico e aquela religião e aquela conduta da civilização cananeia, aqui é o governo da rebelião. Aqueles são literalmente os que são contrários ao governo legítimo do Deus eterno. Então Deus, como sendo o grande governante, o justo juiz de um governo legítimo, ele está reconhecido também para fazer a guerra até nos dias de hoje. Último recurso. Após esgotadas as soluções pacíficas, é o que nós pensamos hoje. Você só pode fazer uma guerra após esgotadas as soluções pacíficas por diplomatas. Deus esgotou todas as possibilidades naquele momento antes de fazer a guerra. Foram revelados para eles quem ele era, como é que agia com o povo. Por 40 anos eles viram aquilo ali no deserto. Eles viram um Deus poderoso abrindo o mar, abrindo o rio. Viu um Deus amoroso cuidando das pessoas, defendendo as pessoas, trazendo comida, providenciando água. Tudo isso era de conhecimento deles. E agora eles não se arrependiam, eles não queriam mudar de vida, eles continuavam querendo homens tendo relações com as suas mães, eles continuavam querendo sacrificar crianças vivas no fogo para os seus deuses. É isso que eles queriam continuar fazendo. Então, os recursos se esgotaram. Deus deu toda a oportunidade. Deus falou para Abraão, 400 anos, porque a medida dos amorreus não está ainda cheia. Proporcionalidade. A resposta deve ser adequada à agressão. Então, vendo aqui o que a humanidade de hoje pensa e se aplicando isso no que nós estamos fazendo, apenas para um exercício de defesa da palavra de Deus, porque seria até um anacronismo a gente querer levar o nosso pensamento para aquele tempo. Mas, de qualquer forma, nós estamos aplicando o pensamento de hoje aonde? Naquilo que ocorreu. Proporcionalidade. A resposta deve ser adequada à agressão. Não havia outro meio. Chegou um momento em que eles se encastelaram, eles resistiram, eles queriam continuar naquilo, e a resposta adequada a tal ponto de livramento daqueles que aceitaram o justo juiz, o governo legítimo, que estava libertando pessoas
da morte e propiciando que o evangelho fosse pregado a todo mundo a partir daquela região do ponto central do X. E se nós não tivéssemos isso, se o povo de Israel tivesse fixado na Austrália ou no sul da América do Sul, quando é que haveria conhecimento da palavra de Deus nesse mundo? Era ali que eles tinham que estar. Possibilidade de sucesso total, Deus sabia o que estava fazendo. Justificativa da justiça daquela guerra, Deus estava aplicando agora juízo contra pessoas impenitentes e que não quiseram voltar atrás. Deus é, então, justificado nesta guerra. A guerra foi limitada, diz o auxiliar do professor, a situações específicas. A única guerra de conquista que Deus autorizou foi a guerra ali da tomada de Canaã. Israel nunca lutou em guerras de conquista. As guerras justas foram definidas por Deus, o único que conhece o coração humano e o futuro. Então nós temos que também ter essa consciência de que Deus sabe, Deus é soberano e Deus pode. A guerra, em última análise, representou um desvio da trajetória divina de paz. Em princípio, é isso que nós poderíamos dizer. Eu faço um apelo que nós continuemos estudando a palavra de Deus. Que cada momento que você encontre dificuldades de aceitação de um tema da palavra de Deus, você possa pedir que o Espírito Santo te ilumine e que você vá para a palavra, que você estude, porque a coisa mais maravilhosa é a gente conhecer a palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tinha dificuldades, às vezes, de entender quando o salmista diz que ele tinha prazer na lei de Deus, meditava de dia e de noite. Eu pensava, mas será que isso não é muita coisa? Mas hoje, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu quero saber, mais eu quero conhecer, mais eu quero tirar minhas dúvidas. E o estudo da palavra não tem fim e é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você continue um estudante da Bíblia, participante da escola sabatina, como professor, como aluno. Que Deus te abençoe nessa jornada e até o próximo. Um abraço.